Oi, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje eu trouxe aqui um texto de divulgação científica, tá? Para trabalhar aí com os alunos a parte da leitura, né? Fazer aí uma análise linguística desse texto, com enfoque aí nos pronomes enquanto classe gramatical e na função que eles exercem, no texto, nas funções que eles exercem aí no texto, na construção dos sentidos desse texto. E aí trabalhar também com aspectos da coesão referencial, tá? Então a indicação aqui seria trabalhar isso com os alunos do sexto ano, mas pode ser adaptado, né, também para outra turma que esteja trabalhando esses tópicos. O texto aqui, ele é um texto que ele foi escrito voltado para alunos mais jovens, né? Então, esse texto aqui, foi publicado originalmente na revista Recreio. Então, para quem não conhece a revista Recreio, ela é uma revista que traz publicações de curiosidades, né, para os alunos, de jogos, de testes aí para um público mais infanto-juvenil. E então esse texto aqui vai falar sobre plantas carnívoras, tá? É sempre importante, eu sempre reforço isso, algo que eu sempre trago para os alunos é que nós usamos alguns textos para explicar alguns aspectos da língua, para observar o funcionamento da língua, e nós temos vários textos aí nos livros didáticos, mas os textos eles existem no mundo, né? Eles existem como situação comunicativa, eles têm um objetivo, um público, tem um porquê desse texto ter sido escrito e publicado, tem um contexto em que ele circula, e isso é sempre importante de se destacar com os alunos, tá? Então, no caso desse texto, como um momento de pré-leitura, aí seria contextualizar a questão do suporte, uma possibilidade, falar sobre a revista Recreio. Até curiosamente, eu não sei se no momento a revista Recreio ela ainda está em circulação. Eu lembro que ela também ficava disponível digitalmente, até depois posso pesquisar sobre isso. Fiquei curiosa agora. Essas atividades eu já elaborei há algum tempo. Mas trazer para os alunos, né, de repente pesquisar isso com eles, ver também se eles conhecem, se eles já ouviram falar sobre a revista Recreio, né, se for possível disponibilizar um exemplar, de repente levar um exemplar para a sala, ou ainda projetar, mostrar no data show, na TV, enfim, na sala de aula, o site da revista Recreio, se ele ainda está no ar, se ele ainda existe, e falar aí sobre esse contexto da revista, porque aí nessa revista nós vamos ter vários textos desse gênero aqui, que nós poderíamos colocar como divulgação científica, que textos de divulgação científica eles são simplificados, né? Eles têm uma linguagem simplificada para que o público, geral, público não especializado, consiga entender, né, essas questões. Então, nós temos algumas revistas que trazem isso. A revista Recreio é uma, a revista Super Interessante também traz algumas matérias assim. E eu acho bastante interessante trazer esses textos para ler com os alunos em sala e também para fazer análise linguística. Então, no caso desse texto aí, ele traz uma curiosidade, né? O título dele traz uma curiosidade. Ouviu falar de plantas carnívoras? Então, um momento de pré-leitura aí também, além de se falar sobre o suporte, a revista Recreio, é possível também, antes de iniciar as atividades aí com os alunos, fazer essa pergunta a eles, se eles conhecem, se eles já ouviram falar, que eles levantem hipóteses, caso não tenham ouvido falar, que eles levantem hipóteses de como são essas plantas carnívoras. Será que elas existem de fato? Enfim, conversar com a turma sobre isso, né, antes da leitura do texto, é uma possibilidade de momento de pré-leitura. Então, com relação aí à leitura, eu já trouxe destacado algumas palavras ali,
que elas têm uma função ali, importante. Então, como coloquei ali no título, né, nesse texto tem uma análise linguística com um enfoque direcionado aí para a coesão referencial, principalmente para os pronomes, né. Então, estão destacados ali alguns pronomes. As primeiras perguntas aqui até não trouxe nenhuma pergunta relacionada especificamente a esse gênero, mas trouxe algumas perguntas que é possível de se recuperar as informações do texto. Então, a primeira é: por que as plantas carnívoras recebem esse nome? Então, uma das primeiras informações aqui que é mencionada no texto, então é sim uma questão de localização de informação, né, localização de informação lícita no texto, o texto já começa dizendo, por que que elas são chamadas de plantas carnívoras, tá, pergunta bem bobinha, assim, no início, mas que é importante de se relacionar essa questão de carnívoro com, se alimentar, digerir, né, seres vivos. A 2 então, onde originalmente o texto foi publicado, então aí é o momento de ver se os alunos identificam essa questão do suporte. Isso é algo também que é necessário trazer aos alunos, geralmente eles não têm o hábito, o costume de observar a fonte ali dos textos, mas nos livros didáticos sempre é mencionada a fonte. Essa fonte aqui ela até está completa, né, revista Recreio número 2, mas não diz número 2 de que ano, né, não deve ser provavelmente o segundo exemplar, mas era assim, foi assim dessa forma que eu encontrei no local de onde eu tirei esse texto, eu não tinha mais informações. Mas buscar sempre quando leio o texto com os alunos, mostrar, né, no caso do livro didático, mostrar ali a referência, ó, esse poema foi publicado no livro tal, esse texto foi publicado na revista tal, que eles tenham o costume de observar essa questão do suporte, porque isso ajuda também a conectar com esse texto existe no mundo, né? Esse texto existe como situação comunicativa. Então, trazer, esclarecer isso, né? Chamar atenção para isso. Depois, a número 3 traz uma questão, né? Segundo os cientistas, quando surgiram as primeiras plantas carnívoras? Também é uma questão de localização de informação, tá? Então, as questões aqui, elas estão mais simplificadas mesmo para esses alunos aí de sexto ano. E aí aqui eles têm que localizar, no caso, a informação onde os cientistas falam, né? Que surgiram há 65 milhões de anos, enfim. Segundo o texto, as plantas carnívoras são perigosas para os seres humanos, e até o texto ele, e aí essa questão retorna lá para o início do texto, então propositalmente eu coloquei essa questão depois para dar uma quebra, não ficar aquela coisa de que todas as questões estão na ordem, as respostas estão na ordem que aparece no texto, porque essa questão, a resposta está aqui, e essa outra resposta eles precisam subir, então para ter uma quebra aí nesse processo de localizar a informação também. E aqui pede para que explique, né, por que que as plantas carnívoras são perigosas. No caso, não são perigosas, né? O texto menciona que não. E até o texto usa um direcionamento aqui, como se estivesse falando diretamente com o leitor, né? Então, aí, isso pensando nesse público jovem, enfim. E aí diz, você não precisa ter medo, elas são tão pequenas e delicadas que não oferecem perigo para nós. Então, aí aqui, é uma pergunta que não está escrito literalmente isso aqui no texto, né? Embora esteja bem próximo. Então, aí já vai exigir um pouco mais já é possível de se observar um pouco mais da leitura desse aluno, né? E também do processo de escrita e de conseguir explicar, se elas são perigosas ou não. Muito bem. Depois a questão número 5 traz justamente essa frase: elas são tão pequenas e delicadas que não oferecem perigo para nós. A questão número 5 ela dá aqui uma, ela dá uma ideia aqui para a questão número 4. É muito importante destacar que aqui na número 4 nessa questão do explique, né?
enfatizar com os alunos que eles, de fato expliquem, né, que eles usem da paráfrase para fazer essa explicação, ao invés de simplesmente localizar essa frase e copiá-la aqui. Então isso é possível, é passível de acontecer nessa questão número 4, né, que eles coloquem isso aqui, é exatamente as palavras do texto. E aqui não está dizendo assim explicitamente, explique com suas palavras, né? Mas algo que eu sempre trago para os meus alunos é que é importante que eles saibam formular as coisas, né? Do seu próprio jeito, né? Sem necessariamente só copiar e colar. Muitas vezes eles ficam com essa coisa de só copiar, não colar, né? Porque aqui vai ser manuscrito, mas de copiar literalmente o trecho que encontram no texto, porque eles não sentem segurança em fazer esse processo de contar o que está dito ali, né? Que é o processo da paráfrase. Então é importante trabalhar, porque esse é um processamento também, né? Existe um momento aí do processo de escrita, né? De ler e conseguir explicar o que se leu, de explicar a razão por quê. Então, para explicar, as plantas carnívoras não são perigosas porque elas são muito pequenas, né? Então, e com isso não oferecem perigo para nós, seres humanos, por exemplo, né? Bom, o fato é que aí nesse exercício número 5 eu destaquei o pronome elas para justamente buscar com os alunos se refere a qual termo que foi mencionado. Então, esse é um modelo de questão que tem sido muito utilizado até mesmo em provas de concurso público, né? Que às vezes vai pedir o referente, né? A palavra a qual esse pronome se refere. E aí é preciso voltar no texto para encontrar adequadamente esse referente. Ou então uma questão em que se substitui esse elas por alguma outra palavra, enfim, e que mantenha o mesmo sentido. Então, aqui é porque os alunos busquem observar que esse elas aqui está retomando um termo que já foi mencionado. Então, esse processo aí de coesão referencial, ele vai aqui, não vai se entrar com alunos do sexto ano, não sugiro não entrar nessa questão metalinguística de dizer, nós estamos trabalhando com coesão referencial, mas dizer a eles que estão trabalhando aí com os pronomes, e aqui nesse caso, né, a gente está pensando aqui nos pronomes substantivos, né? São aqueles que podem substituir substantivos, né? Substituir outros nomes. Então, ela está, obviamente, aqui substituindo a palavra plantas carnívoras, né? E esse é um processo importante dos alunos encontrarem esse referente, porque nos seus textos o ideal é que eles também usem essas referências, né? Então, para que, por exemplo, escrevendo um texto sobre plantas carnívoras, eles não fiquem dizendo as plantas carnívoras, né? Isso é até um exercício que eu fazia, que é útil de se fazer com os alunos também, que eu costumo às vezes fazer com eles, substituir todos os pronomes que se referem a um nome pelo próprio nome. Então, se substituísse aqui, em vez de elas, colocar plantas carnívoras, colocar aqui plantas carnívoras, né? Ao fazer a leitura oral, né? Eles iam perceber que o texto ia ficar as plantas carnívoras, tal coisa, as plantas carnívoras, não sei o que, as plantas carnívoras, não sei o que lá, as plantas carnívoras. Então, mesmo que o tema do texto seja plantas carnívoras, como por ser o tema, né? Por ser o assunto do texto, essa expressão, né? Vai aparecer, né? Em alguns momentos elas podem ser substituídas por pronomes, então a ideia é que os alunos analisem e observem que isso pode acontecer. Então, nessa questão aqui, eles tinham que buscar entender, né, se refere a qual termo. Às vezes, né, é possível aqui nessas atividades os alunos terem dificuldade com essa expressão, se refere a qual termo, tá? Aqui nesse caso eu trouxe, mas já muitas vezes os alunos tinham visto questões sobre essas, né, os meus alunos, então eles já sabiam, né, o que que significa o se referir, né? Mas às vezes é preciso trazer para eles essa questão. Às vezes o aluno não entende o que está sendo pedido no exercício, né? E aí é uma questão também de leitura. Então aí de que eles entendam, mas o importante é que não os deixe,
Às vezes nós temos que ter esse cuidado de não deixá-los viciados em perguntar o que que é que tem que fazer, que é uma pergunta muito comum, né? Ah, mas o que que é que tem que fazer? O que que é que tem que responder na questão número 5? Porque aí, se eles sempre perguntam e não tentam entender por eles mesmos, serem independentes aí nessa leitura, quando chegar no momento de uma avaliação, um momento que o professor não possa responder, vão se sentir perdidos. Então, eu sempre explicava que a compreensão da questão, ela faz parte também, né? Então, é importante que exista, é claro, uma coerência entre o que é trabalhado como atividade em aula e o que é trabalhado em avaliação, mas deixava claro a eles que eles precisavam saber que se refere a qual termo, quer dizer que a quem que o pronome elas está se referindo, a quem está se referindo. Então, no começo, nas primeiras vezes que eu coloquei esse tipo de exercício, eu até trazia essa pergunta: quem é elas? Né? Quem é esse elas, entre aspas? A quem se refere elas? Para que eles entendessem, né? Essa questão de referência, de se referir, o significado desse verbo se referir. Muito bem. Depois, aqui na questão 6, trago uma questão aí de classe gramatical, e eu acho muito importante de se trabalhar as classes gramaticais não isoladamente, mas mostrá-las ao longo do texto, né? Porque um texto ele é construído de várias classes gramaticais. Nós tentamos, né, se elas são classificadas, enfim, classificáveis, existem ali as classificações para níveis de estudo metalinguístico mesmo, né, de estudo sobre a linguagem. Mas que no uso nós utilizamos todas as classes gramaticais juntas e combinadas, são elas que constroem o sentido do texto. Então, aqui mesmo focando nos pronomes, eu trouxe destacadas essas palavras pequenas e delicadas para perguntar aos alunos aqui se essas palavras elas são substantivos ou adjetivos. Então, aí, e sempre fazer paralelo com eles, são nomes ou são qualidades, características, né, referentes a um nome. Então, há um nome aqui, não um nome próprio, né, mas é um nome no sentido de substantivo mesmo, né, nome de alguma coisa, de algo, ou então de alguém. Então, aí aqui é um exercício, sim, de classificação gramatical, mas uma classificação gramatical no contexto dessa frase, né? Porque às vezes nós podemos ter também adjetivos substantivados, né? Quando o adjetivo aí acaba indo para o primeiro plano, né? Antes aí de um substantivo, ou pequenas poderia ser, por exemplo, se fosse as crianças, né? As pequenas estavam dormindo quando o pai chegou. Nesse contexto aí, pequenas não é um adjetivo que está substantivado, né? Então é importante trazer para os alunos não pensar nas palavras, nas classes de palavras como palavras isoladas, né? Mas pensar as classes das palavras dentro do contexto, aí, pelo menos de um período, né? E não qualquer período, não um período inventado, mas um período que faz parte de um texto que tem uma situação, um propósito comunicativo. Muito bem. Questão número 7 se volta também para uma questão gramatical, que é sobre aí uma outra classe gramatical, ainda verbos. Então, vejam, o foco aqui são os pronomes, mas eu posso trazer também, e eu acho útil também trazer questões sobre substantivos, sobre adjetivos, sobre verbos, porque, como eu disse já anteriormente, o texto é composto por todas as classes gramaticais. Todas não, mas, né, várias classes gramaticais. Então, aqui, os verbos, aqui traz uma definição já, né? São as palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a um determinado tempo. Identifique no texto 5 verbos ou locuções verbais. Então, aqui é um exercício assim, de identificação, né? Que os alunos voltem ao texto e identifiquem os verbos. Então, é possível que você já tenha visto várias críticas com relação a esse tipo de exercício. E a questão é de nós não usarmos o texto só para esse tipo de exercício, né?
Esse tipo de exercício não é que seja errado fazer exercício de localização de palavras. A questão é só pedir isso do aluno, deixando o texto, os sentidos do texto, a construção dos sentidos do texto de lado. Então, essa é a preocupação. Mas se eu estou trabalhando o texto como um todo, eu posso também, nessas questões em que eu trabalho o texto como um todo, trazer um exercício de localização aí de classes gramaticais, né? Ver se o aluno consegue identificar aí palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado, né? Muitas vezes eles, mesmo tendo esse conceito ação, para eles é muito abstrato, né? Às vezes é preciso trazer mais para o mundo concreto. Mas observar o que que eles reconhecem como verbos aí, né? Um exercício aí também, nesse caso aqui, de um pouco de sondagem. E no número 8, releia o texto e indique a qual palavra se referem os pronomes destacados. Então, eu não pedi que eles reconhecessem os pronomes, apesar de que a classe gramatical era os pronomes. Nesse, né, que estava sendo enfocada aí, com um enfoque maior, eram os pronomes. Nesse texto, pelo contrário, eu destaquei esses pronomes, esse grifo que foi feito por mim. Eu destaquei esses pronomes porque eu justamente queria que o aluno relesse o texto, encontrasse essas palavras e pudesse identificar aqui, no caso do los, né, destaquei só o los, porque, né, é um pronome oblíquo aí relacionado a um verbo, mas para que eles pudessem aí localizar a que se refere. E a conclusão, né, para que eles chegassem à conclusão, vendo aqui que muitos desses pronomes se referem ao assunto do texto, que são plantas carnívoras. Então, na coesão referencial, aí muitos desses pronomes retomam plantas carnívoras. É o caso do pronome elas, é o caso do algumas podem capturar pequenos pássaros roedores. Algumas o quê? Algumas plantas carnívoras. As plantas carnívoras atraem bichinhos com suas cores. Esses suas de são as cores? Das plantas carnívoras. Então, no caso da coesão referencial, o aluno vai ver que muitas vezes os pronomes vai retomar o próprio assunto do texto, no caso de um texto curto como esse, né? Em outras situações, aí pode-se analisar o que que esses pronomes, o que que esses pronomes mais retomam no texto. Se não for o próprio tema do texto, provavelmente vai ser um termo do mesmo campo semântico, né? Do mesmo campo do que está sendo trabalhado. Aqui o caso, o los, aí nós podemos já observar que aqui está no masculino plural, né? Então, esse los, vamos ver aqui, ó, prendê-los, aí buscar esse los está se referindo a quê? Muitas vezes os alunos não conseguem enxergar esse los aí como um pronome oblíquo, né? Como um pronome. Então, prendê-los quem? Então, aí eles voltaram, as plantas carnívoras atraem bichinhos, mas cada espécie tem jeito de prendê-los. Então, esse los está recuperando algo que está no mesmo gênero e grau, né? Gênero e número, no caso. Prendê-los e bichinhos. Então, aí esse los, masculino plural, está retomando esse substantivo aqui também no masculino plural, bichinhos. Outras, então aqui buscar no texto esse outras, aqui palavras outras, capturam, presa, então outras também, retoma lá o termo plantas carnívoras. Seus pelos pegajosos, esses seus retoma quem? Também das plantas carnívoras. De quem são os pelos pegajosos? Das plantas carnívoras. E é só bicho pousar nela. Acho que aqui falta um artigo. Só o bicho deve ser. Mas enfim, vou deixar como está. É só o bicho pousar nelas e não consegue mais sair. Então, também nelas retoma aí plantas carnívoras. Então, fazendo esse processo aí, de se observar que na construção aí da coesão do texto, esse termo aqui referente, ele vai aparecer muitas vezes, tá? Isso é importante se trabalhar também quando tem um aluno numa fase inicial do processo de escrita, que ele vai falar sobre a casa e ele vai usar sempre a casa, né? A casa era bonita, a casa era grande, a casa.
Nem todos passam por esse estágio no processo da escrita, mas às vezes alguns alunos têm a tendência a, talvez não tão assim explícito como eu coloquei aqui, mas de repetir muitas vezes a poucas frases, né, o mesmo referencial. Então, é importante eles observarem isso no texto para que eles também passem a usar o pronomes assim para ir fazendo a construção dos sentidos dos seus textos. Bom, essa é a proposta de atividade. Essa proposta ela abre um leque para mais coisas, né? Por exemplo, o trabalho aí com a revista Recreio, é uma revista muito interessante. É possível, de repente, se pensar num projeto aí, é possível se trabalhar algumas coisas, de repente, em parceria com um professor de ciências, né? No caso de experiências científicas, geralmente os alunos nessa faixa etária se interessam muito por experimentos, por curiosidades, assim como esse texto. É um bom momento de leitura também, se tiver como acessar o site, ou de repente exemplares físicos, que os alunos leiam curiosidades e depois contem sobre eles, né, sobre essas curiosidades, sobre o que descobriram com a leitura. Então, tem muitas propostas aí interessantes de leitura relacionadas a esse aspecto. Então, essas atividades elas podem fazer parte aí de um plano maior, né? E aí, aqui, no olhar mais detalhado para esse texto, né, foi trabalhado vários aspectos gramaticais, né? Bom, é possível também se levar à reflexão dos alunos com relação ao propósito, o sentido, né? Por que você acha que alguém escreveu esse texto? Você já ouviu falar de plantas carnívoras, né? O que objetivo pode ter por trás desse processo da escrita? Quem será que escreveu esse texto? Por quê? E muito provavelmente eles vão identificar que existe aí uma curiosidade que está contando sobre um assunto que talvez não seja tão conhecido, né? E contando um pouco da história, de onde surgiu esse nome, que existem tantas espécies, o número de espécies que existe no mundo, né? Aproximadamente, enfim, né? Tudo isso pode ser trabalhado e explorado com os alunos. Então é isso, a aula de hoje foi direcionada para essa proposta de atividade de leitura e de análise linguística. Espero ter contribuído aí. E qualquer dúvida, qualquer questão, deixe aí no seu comentário. Deixe seu comentário abaixo, que assim que possível eu irei responder. Gratidão.